Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo essa nossa aula. E hoje eu quero mostrar como usar o material partindo da cena 2. Já tivemos uma aula como essa partindo da cena 1. Escolhemos naquela ocasião o primeiro personagem. Hoje nós vamos escolher o segundo personagem da cena 2, que é Atos 1, de 15 a 26. Nesta cena, a gente tem aqui os personagens, a igreja, né, a comunidade dos irmãos, ou a igreja. Nós temos Judas e nós temos Pedro. Nós temos esses três personagens. Nós vamos ficar com o segundo. E vamos ver como a gente pode preparar uma aula usando esse segundo personagem. Nesta nossa análise seletiva, nós usamos os três primeiros personagens. Normalmente, praticamente todo o texto nos dá a possibilidade de trabalhar com os três primeiros. Muito raramente um, muito raramente dois, normalmente três. Às vezes você deve ir além do terceiro, mas isso também muito raramente. Então já selecionamos aqui o personagem Judas, que é o que nós vamos usar para trabalhar. Judas, nesta cena, aparece 14 vezes. Lembrando que Judas é aquele que traiu Jesus. Aí você vai dizer, mas nós vamos pregar um sermão? Ou nós vamos dar um estudo falando sobre Judas? Sim, por que não? Judas aparece nas Escrituras, Judas está nas Escrituras e, portanto, ele também vai nos ensinar alguma coisa, ainda que seja como não fazer as coisas, né? Então está aqui, né, o texto de Judas já separado e, esse texto está dentro da análise completa. Então nós fizemos a análise completa. Observem que aqui já é o primeiro personagem pronto, né? Fizemos a análise toda e agora nós precisamos e queremos analisar apenas o personagem Judas. Então o que a gente vai utilizar de tudo isso? Vamos pegar aqui, vamos começar e vamos copiar tudo. Toda a análise que nós fizemos, eu vou copiar agora toda a análise, exceto o último personagem, né? Porque eu não vou precisar dele, então não vou nem chegar até lá. Então fiz toda a análise, está aqui, a análise veio até aqui. Dei um Ctrl C, copiei, vou abrir um arquivo novo aqui, que já está aqui. Desculpem, está aqui o meu arquivo novo e vou colar todo aquele material. Pronto. Colei todo aquele material, né? O texto, está aqui. Cena 2, Atos 1, 15 a 26, está aqui o texto. O texto eu sempre vou usar. Deixa eu fazer um negócio. Vou trazer para cá para facilitar a câmera. O texto eu sempre uso na exposição, quando eu for dar o estudo. A parte de exercício de seleção, eu só vou pegar isso aqui que sobrou, tá? Eu vou usar isso daqui para fazer a contextualização. Contextualização. Então, isso aqui vai ser a minha contextualização. Tá? Eu vou mostrar para os irmãos, né? Lembrando que sempre vai primeiro uma introdução. A introdução é aquilo que você usa para começar a falar sobre o seu sermão, o seu estudo. Você usa alguma coisa para chamar atenção para aquilo que você vai fazer. A introdução é muito pessoal, não existe um livro de regras de introdução. Quando a gente está estudando o texto, eu falo de mim, é quase natural que enquanto você prepara, o seu cérebro diz, olha, a gente pode começar com isso, tá? É praticamente natural. A introdução é algo natural. Já houve casos em que eu não preparei a introdução. Eu fui para a minha apresentação, para a minha exposição, com tudo pronto, menos a exposição, e a exposição veio na hora. Né? A exposição foi algo que aconteceu ali no momento, na igreja. A exposição foi um diálogo com o irmão. Então, eu já alterei a introdução no ato do culto.
Eu cheguei, aconteceu alguma coisa, eu falei, eu tenho que usar isso nesse sermão. E usei. É lógico que você não pode usar nada pessoal das pessoas como introdução, né? A menos que seja um ponto positivo. E ainda assim é preocupante. Deve-se fazer com muito cuidado e não com frequência. Tá certo? Então tá, aqui seria a introdução. Eu gosto de demarcar sempre como título, porque são títulos, são pontos do meu sermão. Então a introdução não vou fazer aqui. A contextualização, eu começo com o clímax do texto, nesse caso o verso 19. O verso 19 recai sobre a tristeza que foi Jesus ter sido traído por dinheiro, que virou terra. Dinheiro virou terra, dinheiro virou lote, que virou um trágico cemitério de um suicida. Então, Jesus foi traído por dinheiro, esse dinheiro virou um campo, e esse campo virou um cemitério abandonado de um suicida. Tá? As pessoas não gostam muito disso, não gostavam, não gostam até hoje. Então, o que mais que eu vou usar? Eu não vou usar nada do exercício de classificação, exceto os personagens, tá? Então tá aqui, ó. Na minha contextualização, eu vou dizer para os irmãos por que o clímax é o 19 e depois vou dizer, olha, esse texto, irmãos, foi escrito para mostrar como foi que a igreja, a comunidade dos irmãos, substituiu Judas numa reunião liderada pelo apóstolo Pedro, ou por Pedro, como eu coloco aqui. Então, eu vou usar isso aqui na contextualização, mostrando que a comunidade aparece 26 vezes, né? Judas 14 vezes e Pedro 10 vezes, e esses são os personagens centrais da cena. O resto são figurantes. O resto não importa para nós aqui. Então, a partir daí, eu vou apagar isso aqui também, ó. Eu não quero, como a nossa aula de hoje é sobre o segundo personagem, e esse aqui é o primeiro, a comunidade, então o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso aqui que diz respeito à comunidade e vou deixar aqui, ó. Pronto, eu vou deixar o Judas. Só que também eu não preciso disso aqui mais e nem disso, certo? Então vou deixar aqui. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu agora preciso construir os meus argumentos, né? Eu vou lá para a conclusão. Ó, na conclusão, eu já vou apagar isso aqui tudo, ó. Tudo que é da conclusão aqui eu vou apagar. Eu vou deixar apenas o tema. Já vou copiar ele, que eu vou usar ele daqui a pouco. Posso apagar isso aqui também, né? Que agora eu estou construindo o meu estudo ou meu sermão. Vou apagar isso aqui, que é o resumo das lições, e vou copiar as lições que a gente extraiu do texto. Vou copiar todas elas. Eu estou copiando de uma a uma, porque eu estou jogando para a área de transferência de uma a uma, e lá em cima eu vou usar de uma por uma. Então tá, copiei, agora eu vou voltar. A nossa conclusão do sermão já ficou pronta. É isso aqui a nossa conclusão, tá? Eu vou concluir o sermão dizendo: então nós concluímos ensino sobre a corrupção na liderança do evangelho. E o primeiro ensino sobre essa corrupção nos mostra que há interesseiros no reino. A Bíblia os prevê. Então a gente tem que saber disso, né? Então essa é a conclusão. Então vamos voltar lá. Vamos voltar. Tá aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o meu tema. Tá? Vou colocar aqui o meu tema. Coloquei o meu tema. Eu vou mudar o estilo dele aqui para esse. Beleza. Agora eu vou colocar aqui a primeira lição. Primeira lição. Pronto. E vou colocar ela no estilo título. Pronto. Posso até colocar, ó, alguns ensinos sobre a corrupção na liderança do evangelho. Primeiro, há interesseiros no reino.
Eu posso deixar a Bíblia os prever ou eu posso tirar, tá? Tanto faz. Aí, aonde que está isso? Está no verso 16. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou puxar o verso 16 lá para cima, para ficar bem juntinho aqui, ó. Pronto. A Bíblia os prevê. A gente pode provar isso? Pode, pelo texto e pelo contexto. Então, no texto, o verso 16 está dizendo isso. Irmãos, convia que se cumprisse a Escritura, por isso que eu disse que a Bíblia os prevê, a Escritura diz que eles vão estar lá. Diz que Judas estaria, mas diz que eles vão estar lá. Pelo Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, há interesseiros no reino, há traidores no reino, há líderes falsos no reino. Sim, está cheio de exemplos na Bíblia a esse respeito. Não é meu objetivo aqui ir lá na Bíblia procurar, tá? Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Nos últimos tempos, sobrevirão sobre vocês falsos profetas, falsos mestres, enfim. Eles se cercarão de mestres que dirão o que eles querem ouvir. Esses mestres são todos interesseiros, eles não estão no reino por causa de Cristo. Eles estão no reino porque eles têm interesses escusos ao reino. Interesses que não dizem respeito ao interesse de Deus. Então, eu posso apagar isso aqui, né? Primeira verdade, deixar. Eu posso dizer assim para os irmãos. Eu posso começar dizendo alguns ensinos sobre a corrupção na liderança do Evangelho. Primeiro, há interesseiros no reino. A Bíblia nos prevê sobre isso. O texto do verso 16 diz isso claramente. O Espírito Santo, usando Davi, já havia dito que haveria um homem. É lógico que Davi não falou de Judas. Olha, um dia vai haver um Judas que vai fazer isso. Davi falou que haveria um homem que guiaria aqueles que iriam crucificar, que iriam matar a Jesus. E o apóstolo Pedro, interpreta as palavras de Davi, mostrando que Davi já se referia a Judas, certo? Então, aí a gente vem aqui, ó, na nossa verdade. Irmão, Judas foi citado na Escritura pelo Espírito Santo, certo? Aí eu não preciso tirar isso aqui. Posso deixar isso aqui? Que ele seria o guia daqueles que prenderiam e que matariam a Jesus Cristo. Posso tirar o verso também? Eu poderia ter deixado tudo, né? O certo era ter deixado, mas vamos lá. Eu vou apagar isso aqui, ó. Eu e você aprendemos que. Vou deixar só assim. Os fatos relacionados a Judas já eram previstos na Bíblia. Isto nos ensina que, assim como eles não atentaram para isso, enquanto os fatos ocorriam, nós também corremos o risco de não perceber o que a Bíblia já predisse sobre os interesseiros, sobre os nossos interesseiros. Posso acrescentar isso aqui para melhorar. Então, pronto. Qual é a minha primeira lição? E todo o seu conteúdo? Tudo que eu vou dizer para a igreja é isso aqui, ó. Né? Posso tirar isso ou posso tirar isso. Enfim, o que importa de fato é isso aqui. O que eu vou dizer para a igreja, o que importa de fato é isso aqui. Alguns ensinos na corrupção, sobre a corrupção na liderança do Evangelho. Primeiro, há interesseiros no reino, irmãos. O texto do verso 16 prevê isso, predisse isso claramente. E aí eu posso então ir para a segunda lição. Vou separar aqui para a gente ir para a segunda lição. Como é que eu vou trabalhar a segunda lição? Primeira coisa, né, eu vou pegar o título de novo, que já está formatado. Vou colar o título aqui e vou colar a segunda lição, aquela que a gente copiou lá na conclusão. Vou formatar ela como título. Aí eu posso apagar isso aqui. Posso apagar isso aqui. E agora, isso aqui é o que nós vamos ensinar para a igreja. Irmãos, dentro do tema, alguns ensinos sobre a corrupção na liderança do Evangelho. Em segundo lugar, nós aprendemos que ser proeminente ministro do Evangelho,
Segundo o ensino, ser proeminente ministro do Evangelho não implica em que alguém seja verdadeiro e sequer salvo. Onde é que está isso, pastor? No verso 17. Olha só. Primeiro eu vou puxar o verso 17 para cá, porque num estudo, num sermão, a gente primeiro mostra o tema, mostra o que a gente quer afirmar, exemplifica isso, ou quantifica isso, ou cria uma frase que prova isso no texto, mostra o texto e depois as explicações que a gente quer dar. Tá aqui as explicações. Irmãos, Judas era contado entre eles. Judas teve parte naquele ministério. É isso aqui, ó, porque ele era contado entre nós. Ele teve parte nesse ministério. Tá vendo? Então, isso tá claro aqui. Então, ser um proeminente ministro do Evangelho, estar no topo, estar na galeria da fama, não implica em que o cara é verdadeiro e nem sequer que ele é salvo. Tá? Essa é a verdade do texto. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o fato de alguém estar na liderança cristã, ou ter sido proeminente, ou ser proeminente, ou ser proeminente ministro do Evangelho, não implica em que ele seja salvo, nem que seja de fato um verdadeiro servo de Deus. O verso 17 deixa isso claro para nós. A gente precisa tomar cuidado. Tem muitas estrelas aí do reino que não estão interessadas no reino. Elas estão interessadas no que o reino pode oferecer para elas. Pronto. Está aqui, ó. O nosso conteúdo todinho da segunda lição. Está aqui. É tudo o que nós estudamos. Não tem nada que não é o que nós estudamos. A gente pode até provar isso com a Bíblia. Se você quiser, você pode fazer buscas na Bíblia para provar que isso é uma verdade. Mas a gente não vai fazer isso aqui. Tem aulas aqui no meu canal para isso, ou sobre isso. Né? Eu ensino a usar o Oliver Tree para fazer busca e qualquer outro programa de busca. Certo? Então, nós vamos agora para a próxima lição. Já colo o título aqui. Vou colar a lição aqui. Vou mudar esse formato para ela. Lembrando que eu estou colando aqui porque a gente buscou lá embaixo. Você se lembra, né? Vou copiar aqui o verso 18 e 19 e vou trazer para cá. Aí eu não preciso mais disso aqui, nem do verso. E não precisa, eu e você aprendemos que. Pronto. O que nós vamos usar? Eu acho que eu posso até acrescentar aqui, né? Versos 18 a 19, porque eu quero usar o 18 e 19. Então, alguns ensinos sobre a corrupção na liderança do Evangelho. O dinheiro da corrupção no Evangelho gera morte. Então, agora nós vamos falar assim que há pessoas que estão interessadas, não no reino de fato, não em Cristo de fato, mas no lucro ou no dinheiro. Então, ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama. Na verdade, vou deixar os dois, vou deixar só um e vou deixar os dois aqui, porque necessariamente isso aqui pode não estar falando de Judas. Aqui eu coloquei como na sua própria língua, ou na língua de Judas, mas essa própria língua pode ser a língua dos habitantes. Então, enfim, vou deixar assim mesmo. Então, deixa eu mudar esse estilo aqui. Irmãos, a verdade, eu vou dizer lá para a igreja, né? Dentro desse tema, alguns ensinos sobre a corrupção no Evangelho, nós aprendemos que o dinheiro dessa corrupção gera morte. Então, o que aconteceu com o lucro que Judas tanto queria, tanto teve? Gerou morte, certo? Gera morte espiritual. Então, um pastor corrupto pode ter problemas sérios de morte espiritual.
esse dinheiro pode gerar de fato a morte física, certo? Então, é isso que os versos 18 e 19 vai nos mostrar. E a verdade é, Judas adquiriu um campo com o preço da iniquidade, mas isso o matou. Ele morreu por conta disso, certo? Então, isso aqui eu vou até tirar, vou deixar só mesmo o verso 18, vou tirar isso aqui também. O ato de Judas revelou que o dinheiro da corrupção no evangelho gera a morte. Nos dois sentidos, físico e espiritual. Mas o espiritual é certo, porque o dinheiro da corrupção no evangelho é dinheiro de sangue. O sangue daqueles que morreram por causa da corrupção, enganados pelo corrupto, é o sangue. E o sangue de Cristo, que é derramado em vão, certamente gera a morte do corrupto. E aí eu posso apagar isso aqui, porque agora eu estou só na exposição. Então, esse é o conteúdo todo da terceira lição. Ó. Isso aqui é que eu vou ensinar para a igreja. Não preciso ficar inventando. Posso buscar textos complementares na Bíblia, mas não preciso ficar usando nada de ninguém, não. É suficiente. Nós temos material demais para trabalhar aqui, para ficar buscando fora. Então, nós vamos agora para a quarta lição. Vamos colar aqui o que a gente já buscou, vamos transformar ela num título, vamos trazer para cá o verso 20, que é o que comprova essa lição, né? E vamos ver aqui que lição é que nós estamos extraindo. Eu posso apagar a verdade, posso apagar eu e você aprendemos que, posso apagar os textos, né? Não vou usar mais. E pronto, está aqui todo o conteúdo da lição que nós precisamos. Qual é o conteúdo? Alguns ensinos sobre a corrupção na liderança do evangelho. Há consequências para quem faz do evangelho fonte de corrupção. Por que eu posso provar isso como? Está no 20, ó. Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu lugar. Então, Judas foi antevisto no livro dos Salmos, onde está escrito que a sua casa devia ficar deserta, não haja quem nela habitasse, e que tomasse outro o seu lugar. Então, o que nós aprendemos? Que o que Judas fez foi previsto, então os corruptos já estão previstos nas Escrituras, e isso por si só já é uma maldição. Então, quando alguém está agindo como um falso líder, um falso profeta, ele é fruto de promessa, ele é fruto de previsão de Deus. Deus já havia dito, olha, esses caras vão estar aí, certo? Eles vão estar no meio da igreja. E um dia eles até vão dizer para mim, Senhor, foi em teu nome que fizemos. E aí a gente entende que eles fizeram no nome certo, mas não fizeram com os objetivos corretos. Jesus vai dizer, mas eu nunca tive relação verdadeira com vocês. A gente nunca foi amigo. Vocês nunca me amaram de fato. Vocês amaram, vocês conquistavam com isso. Então, o que Judas fez foi previsto. E na previsão há consequências para quem faz do evangelho uma fonte de corrupção. Elas são o quê? Sua casa será drasticamente afetada. Então, a primeira coisa que a gente vê, a casa dessa pessoa vai ser afetada. Porque, fique deserta a sua morada. A deserção aqui pode ser um deserto árido da frieza espiritual. O deserto da ausência de Deus. Então, a casa dessa pessoa vai ser afetada. É o princípio que eu aprendo. Segundo, outro vai tomar o seu lugar. Mais dia ou menos dia, outro toma o lugar dele e vai fazer direito. Certo? Essa pessoa não prospera. O seu ministério não prospera. Ele se acaba. Porque outros vão tomar o seu lugar. Então, quem quer viver da corrupção do evangelho vai ter consequências para a sua vida. É o que a gente aprende aqui. E aí a gente vai para agora a última lição, que é a quinta. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, eu colo aqui aquele tema que a gente copiou, depois colo a lição, né? Porque eu já trouxe ela para cá.
eu pego o verso comprobatório que já está aqui, trago para cá, e eu vou usar o material que eu já tenho. Irmãos, o texto nos diz que Judas teve sua vaga retirada daquele ministério e apostolado, do qual ele se transviou, indo para o seu próprio lugar. Esse texto está nos ensinando, irmãos, que há pessoas atuando na liderança evangélica que serão substituídas e que irão para o seu próprio lugar. Eles têm um lugar reservado para eles, certo? Que é o inferno, infelizmente. Eu e você aprendemos que o que Judas viveu nos mostra que há pessoas atuando diretamente com a liderança evangélica, mas que suas vagas estão sendo retiradas e eles serão, pois eles serão retirados, pois eles se transviaram, eles são desviados. Olha só, eles estão atuando, mas são desviados. Eles se transviaram, eles saíram do caminho, eles se perderam na mente porque agora estão buscando outras coisas. Estão correndo atrás de interesses financeiros e indo para o seu próprio lugar, certo? Qual que é o lugar? O lugar é a morte espiritual, o lugar é a morte física, o lugar é, em resumo, e pro fim de tudo, o lugar é o inferno. Esse pessoal está indo para o inferno. É isso que nós aprendemos aqui com o segundo personagem. E aí, já chegamos ao fim. Conclusão, ensinos. A gente melhorou um pouquinho aqui, né? Colocou outra palavra. Alguns ensinos sobre a corrupção do evangelho. Primeiro, a interesseiro. Segundo, terceiro. Enfim, terminamos a nossa aula de como preparar o sermão com o material que nós adquirimos fazendo a análise seletiva, usando o método de interpretação seletiva. Coletamos as informações todas sobre o primeiro, segundo e terceiro, e aqui nós vimos como aplicar isso na prática, como preparar uma aula na prática, usando esse material. Ok? Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui e nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais.